Meus irmãos, minhas irmãs, vamos nos reunir para este momento de oração, de espiritualidade, para iniciarmos o sermão do descendimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria. Antes de iniciarmos, vamos escutar o canto da Verônica. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas tu, Rei dos Judeus, salva-nos, ou melhor, salva a ti mesmo. Nem na hora da morte tu tens fé? Senhor, lembra-te do vosso filho quando estiveres com o Pai. Em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a mulher, eis aí o teu filho. Tenho sede. O rei dos judeus tem sede. Alguém tem algo para beber para este homem? Essa parte, Natália. Meu Deus, por que me abandonastes? Tudo está consumado. Pai, entrego em tuas mãos o meu espírito. Este homem era justo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, eram 3 da tarde de sexta-feira e a humanidade não sabia o que estava acontecendo. Mesmo o pequeno grupo que havia inflamado o povo e gritava diante de Pilatos, pedindo que Jesus de Nazaré fosse condenado à morte, não se encontrava mais no Calvário. Eram 3 da tarde de sexta-feira, apenas 5 ou 6 pessoas contemplavam com lágrimas nos olhos aquele corpo arrebentado de chicotes e pregado na cruz, como se fosse um assaltante, um criminoso, mais animal feroz do que o homem. Eram 3 da tarde de sexta-feira, quando o Senhor Jesus se encontrava no momento final de sua vida terrena, não podendo mais abençoar, porque suas mãos estavam cravadas, não podendo mais caminhar ao encontro das pessoas, porque seus pés estavam pregados, não podendo mais olhar, porque as pálpebras lhes caíam adormecidas de dor. Eram 3 da tarde de sexta-feira, e de repente a sexta-feira se tornou a maior de todas. Eram 3 da tarde, e Jesus de Nazaré, que vivera 33 anos fazendo bem, Jesus de Nazaré, que dera vista aos cegos, ouvido aos surdos, movimento aos paralíticos, e ressuscitara Lázaro morto e sepultado havia 4 dias. Jesus de Nazaré, o bom mestre, despojado de honra, despojado de dignidade, abandonado pelos discípulos e amigos, tendo à direita um assaltante e à esquerda um ladrão, e aos pés um carrasco, pronto para lhe furar o peito com a lança. Jesus Cristo, sabendo que cumprir a vontade misteriosa do Pai até o fim, recolheu todas as forças que ainda tinha, aproveitou as últimas gotas de sangue que o impulsionava o coração bendito e gritou: não contra os carrascos, não contra os apóstolos que fugiram, não contra os que teimavam em compreender sua morte e seguir sua doutrina, mas gritou ao Pai do céu: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Enquanto os olhos se fechavam e a cabeça caía, enquanto parava aquele coração sagrado, enquanto os nervos de seu corpo tensos de dor se acalmavam, enquanto Maria era atravessada de dor pela morte do seu filho bendito, a natureza se envergonhava da maldade do homem, enquanto os homens, feitos loucos, puseram ao lado o bom senso e o raciocínio. O sol se escureceu de vergonha. O evangelista Lucas escreveu que as trevas envolveram toda a terra. As pedras se envergonharam e se racharam. Mateus escreveu: a terra tremeu e as rochas se federam.
E como se os homens ainda não tivessem torturado bastante o corpo e a pessoa de Jesus, um soldado lhe abriu o lado com uma lança. João, que viu a cena sem nada poder fazer, conta que do lado aberto de Cristo saiu sangue e água. Na crença dos hebreus, a água era o elemento que transmitia a vida e o sangue era o elemento que a conservava. Era como que a casa da vida. Arrancaram tudo de Jesus, até mesmo o sangue, que eles pensavam ser a fonte da vida. Quiseram eliminá-lo para sempre, seu ensinamento, sua memória. O homem mau e ignorante, com a lançada no peito de Jesus, pensa a garantia de que tudo está acabado. O sangue que derramastes é semente divina e fará brotar da terra vida em plenitude para milhões de fiéis. Do lado aberto do coração rasgado de Cristo, nasce a vida nova, nasce a nova humanidade, nasce a nova família de Deus na terra, nasce a Igreja Santa Católica, Apostólica Romana, porque renasce no sangue do Senhor Jesus na cruz. De repente, a cruz que significava destruição se torna regeneradora da condição humana. A cruz que significava morte violenta se torna princípio de vida eterna. A cruz que significava desprezo e castigo se torna símbolo maior da doação do amor. A cruz que significava de tudo, torna começo de um novo céu e nova terra. Meus irmãos e minhas irmãs, o corpo de Cristo não pode ficar na cruz. A lei judaica obrigava a enterrar os corpos dos condenados antes que os carrascos atirassem o cadáver em alguma cova rasa. José de Arimateia foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para sepultá-lo decentemente. José de Arimateia, membro ilustre do tribunal judaico, era amigo de Jesus, mas só o procurava às escondidas, porque tinha medo de perder sua posição social, seguindo Jesus de Nazaré, que pregava uma doutrina diferente dos outros rabinos. Quando todos ensinavam dente por dente, olho por olho, Jesus ensinava o perdão sem vingança, o perdão gratuito, dizendo: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, rezai pelos que vos perseguem. Meus irmãos e minhas irmãs, quando voltemos o nosso olhar para a cruz, está o corpo de Jesus. E agora, José de Arimateia cria coragem e junto com o sábio Nicodemos vai sepultar o corpo de Jesus. Nicodemos era outro amigo de Jesus, que só o procurava também às escondidas. Era um fariseu de grande influência no Supremo Tribunal, chamado Sinédrio. Nicodemos acreditava em Jesus. Um dia,
ele dissera ao mestre: ninguém pode fazer os milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondera: Nicodemos, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E fora Nicodemos, que Jesus deixou escapar esta queixa terrível. A luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as obras eram más. Agora, ele contempla a luz apagada. Nicodemos e José de Arimateia se aproximam do corpo de Jesus, o Filho único de Deus, para tirá-lo morto da cruz. José de Arimateia e Nicodemos, retira-se a coroa e apresenta ao povo e a entrega a João. Senhor, morreste coroado, não com a coroa de ouro, não com a coroa do rei Davi, não com a coroa de glória, nem mesmo uma coroa de flores. Morreste coroado de agudos espinhos que penetraram em sua carne, como se toda a maldade do mundo quisesse lavar-se no teu sangue. Mas, quando te vejo sangrando, machucado de dor, sinto as lágrimas da compaixão em meus olhos, lágrimas de arrependimento, porque foi a coroa da minha ingratidão a rasgar tua cabeça. Ah, meu Senhor, cesse a alegria no coração, porque tudo se converteu em luto. Nosso coração está doente de dor. Esta coroa que desprega de tua cabeça, transpassada pelos nossos pecados, agora enche os nossos olhos e nos envergonha. Senhor, perdoa a nossa culpa, transforma os espinhos que te descemos numa coroa de misericórdia e compaixão. Todas as criaturas foram criadas para serem tua coroa de glória, tua vestimenta real de triunfo, porque teu trono existira para sempre, e nasceste para levar eternamente a coroa do vencedor glorioso. Tira-se a inscrição e passa uma das mulheres. No alto da cruz, Pilatos mandou colocar o motivo da condenação, a morte, em latim, grego e hebraico, para que todos os que por lá passassem soubessem que aquele homem fora crucificado, porque se dissera rei dos judeus. Pilatos mandara pregar uma tabuleta onde estava escrito: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Nazareno porque se criara em Nazaré, na Galileia, uma pequena cidade mal afamada, que nem sequer aparecia no mapa. Era lugar de prostituição.
em Nazaré, cidade de gente simples e pobre, explorada pelos estrangeiros, oprimida pelos impostos, sem poder falar sobre nada, porque os romanos tinham espiões em toda parte, e no meio de tanta opressão, se criara Jesus, filho da pobreza, solidário com os pobres. Ele que era o Senhor do céu e da terra, que fará dos pobres os donos do reino dos céus. Ao nascer, sua mãe lhe deu o nome de Jesus, conforme predissera o arcanjo Gabriel na hora da anunciação. É Jesus em hebraico, que quer dizer Deus salva. No nome de Jesus, os discípulos curaram doentes e expulsaram demônios. São Paulo, lembrando-se da Sexta-feira Santa, escreve aos Filipenses: Jesus se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Colocaram no alto da cruz o nome de Jesus para envergonhá-lo, mas o nome se tornou o mais santo, o mais poderoso dos nomes. Pôncio Pilatos, que era romano e prepotente, quis humilhar o povo, escrevendo na cruz de um homem condenado como criminoso, que ele era o rei dos judeus. Várias vezes o povo quisera que Jesus assumisse a liderança de uma revolução e se proclamasse rei de Israel. Um povo cansado, um povo explorado, um povo humilhado sonhava com a liberdade. E Jesus, que curava enfermidades, multiplicava os pães, enfrentavam as autoridades, bem que poderia ser um líder, mas Jesus, Nazareno, não viera com intenção de vencer com as forças humanas. Ele viera para fundar um reino sem limites, um reino sem divisão de línguas, um reino acima dos regimes políticos. Ele viera fundar uma maneira nova de viver, um modo novo de comportamento, viera implementar uma vida de amor, uma vida de igualdade entre todos, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Esta maneira nova de viver, ele chamou de reino de Deus, que começa aqui. E os fariseus e os romanos confundiram a pregação de Jesus como se ele fosse um político partidário. Jesus não viera reinar sobre os judeus, como normalmente fazem muitos, ao reinar sobre a vida dos excluídos e marginalizados. Ele viera para implantar em todos os homens, de todos os tempos e lugares, o reino da verdade, do amor, da justiça, da vida e da paz. É por causa desse reino, perdeu a vida na cruz. Retira-se os cravos dos braços e entregam-os às mulheres. José de Arimateia e Nicodemos
desprenderam da cruz os braços chagados. Nicodemos, tu te lembras da semana passada, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que ele proclamou diante da multidão? Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. Os braços que ficaram abertos durante 3 horas, no desejo de alcançar os confins do mundo, agora se fecham, porque o corpo está morto. José, quem diria que os braços de Jesus, que se abriram as portas do templo para dizer à multidão de pobres, decepcionados e doentes, vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem diria que aqueles braços fortes de um homem de 33 anos são esses braços ensanguentados e mortos? Um dia eles se levantarão para ensinar a multidão no Sermão da Montanha. Um dia eles estenderão para alcançar as ondas do mar e a força do vendaval. Um dia foi esse braço direito de Jesus que se estendeu para o jovem morto, filho de mãe viúva, e o tirou do caixão em que ia sendo levado para o enterro. Foram essas mãos que afagaram, abençoaram as crianças. Foram essas mãos que multiplicaram o pão no deserto. Foram esses braços que se estenderam do alto do Monte das Oliveiras, num gesto de uma última tentativa de abraço, quando Jesus diz em alta voz: Jerusalém, quantas vezes desejei que tu te achegasses a mim, como os pintinhos se esconde debaixo das asas da galinha, mas tu não me quisestes ouvir. E o evangelista conta que o mestre chorou, vendo a cidade santa que o mataria. Despregai os pés, entregando o prego à mulher. Jesus chega ao fim de sua missão. Já não precisava percorrer a pé os caminhos tortuosos e quentes da Judéia. Agora, Jesus, teus pés podem parar. Eles estão, os dois, furados de lado a lado, pelos cravos que os soldados pregaram hoje pelo meio-dia, quando tu ainda estavas vivo. Um dia escreveu o apóstolo Paulo: bem-aventurados os pés dos que evangelizam a paz, dos que anunciam coisas boas. Bem-aventurado os teus pés, Jesus de Nazaré, que nos trouxeram tudo de bom, que te levaram de aldeia em aldeia, de cidade em cidades, de monte em monte, para pregar o evangelho da paz, fruto da justiça e do amor. Teus pés podem agora descansar, Senhor, porque teus apóstolos partirão logo, mas para levar o teu evangelho a todos os cantos da terra. Tu ensinastes a viver a verdade e não o erro, por isso eles levarão a verdade. Tu ensinastes a levar a esperança onde houvesse desespero, e eles serão semeadores de esperança. Tu
Tu ensinaste levar a luz onde houvesse trevas, e eles levarão luzeiros vivos, alimentados pelo amor, pela alegria de se servir. Ó Mestre, que teus passos sejam os nossos passos, e que os passos de nossa vida tenham a santidade de teus pés. Agora, o corpo é depositado nos braços de Maria. Que momento doloroso! A mãe do Filho de Deus que o acompanha em todos os momentos, recebem agora o corpo do seu filho inanimado em seus braços. Agora, as coisas se confundem na cabeça de Maria, que acolhera nos braços o menino na noite de Belém, ao pé do presépio. Acolhe agora morto aos pés da cruz. Aos olhos humanos, parece que o quadro cheio de esperança da noite de Natal está definitivamente perdido com o Cristo morto. Mas os olhos humanos veem um fato, e os olhos da fé dão-lhe um novo sentido. Se na hora da encarnação de Jesus, Maria dissera assim, a misteriosa vontade do Pai, agora o repete, onde os olhos humanos veem dor e desgraça, os olhos da fé vê graça e redenção. Onde os olhos humanos choram a amargura, os olhos da fé percebem o triunfo. Já não vejo só o corpo de Jesus nos braços de Maria. Vejo ali toda a humanidade, todos nós, humanidade sofrida, todos nós que sofremos. Vejo os que morreram doentes, vejo os que morreram por alguma tragédia, vejo os que morreram por não ter oportunidade de serem bem atendidos em nossos hospitais. Vejo os que morreram de fome. Há muitos ainda que morrem porque não têm o mínimo sequer para matar a fome. Vejo os que vivem mortos porque não têm liberdade de pensamento, de trabalho e de escolha. Vejo os que ainda se veem obrigados a participar, pelo menos, da procissão do enterro durante todo o ano. Este é o seu único envolvimento com a igreja, que diz assumir o mesmo e assim participar meio que obrigado pelas circunstâncias. Afinal, o que o povo vai falar? Que pena! Não sejamos cristãos somente de Sexta-feira Santa para assistir essa cena dolorosa, mas sejamos cristãos, acompanhar a vida da igreja nos momentos de glória, porque Cristo ao terceiro dia ressuscitou e está vivo no meio de nós. Que pena! Vejo ainda os mártires, que ao contrário de muitos, nós foram capazes de dar a vida por causa da verdade e da justiça. Os mártires de todos os tempos, os mártires do nosso tempo, os mártires do Brasil, que morreram em defesa do povo e da dignidade humana. Ó Mãe, ó Senhora das Dores,
ao abraçar agora o teu filho, ao derramar as lágrimas, abraça a igreja toda. Chora, ó Mãe, pelas vezes em que nós somos infiéis à Santa Igreja, do qual nascemos pelo sacramento do batismo. Abraça-nos, ó Mãe, neste momento em que nós estamos assistindo, participando e vivenciando esse momento tão doloroso. Ó Senhora das Dores, toda essa cena poderia ter sido evitada se os homens não fossem tão cruel. Toda essa cena poderia ser evitada se nós tivéssemos desde o início assumido a nossa condição de filhos e filhas de Deus que somos. Nós que chegamos até aqui, machucado pelos obstáculos e açoites da vida, nós que nos fomos feridos com as nossas próprias mãos, pedimos o vosso auxílio, pois sozinho não conseguimos nos curar. Também sobre nós chore uma lágrima que tenha força de nos tirar da morte e nos ressuscitar com teu Filho bendito, que agora é posto no esquife para ser levado à sepultura. Conta São João que bem perto do lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e nele uma sepultura escavada na pedra, e onde ninguém ainda fora sepultado. Foi nela que depositaram Jesus. Ele que entrara no mundo concebido num ventre virginal, vai descansar num túmulo virgem no seio da pedra. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, já não resta mais ficarmos aqui nesta praça. Já não mais nos chama a atenção a cruz, porque já não está mais o crucificado. Resta-nos agora acompanhar a piedosa procissão do Senhor morto com a sua santa e virgem e dolorosa mãe. Vamos pelas ruas de nossa comunidade acompanhar a piedosa procissão do enterro para enterrar Jesus. E junto ao enterrar Jesus, enterremos também os nossos pecados, para que possamos ressuscitar com Ele. Ele mesmo que diz: eis que faço nova todas as coisas. Que esta Semana Santa não seja mais como as outras Semanas Santas que já participamos. Que ela seja a Semana Santa aonde nós vamos nos triunfar junto com o Cristo e com sua mãe, a Senhora do Triunfo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos acompanhar o corpo de Jesus e a sua mãe chorosa ao ver o seu filho morto pela injustiça dos homens e pelos homens não o ter aceitado. Assim seja. Amém.